É isso aí, estou aqui de volta para continuar a correção das nossas questões da prova Cefaz do Rio Grande do Sul, de técnico de direito penal, professor de Clé falando. Vamos dar continuidade nessa? Vamos lá? Questão de número 56, sem perder tempo. Ó. A questão teve como gabarito a alternativa E. Ela diz o seguinte: considerando-se o conceito analítico de crime, exclui-se a conduta quando? Então, a primeira coisa que você tem que saber aqui é justamente este conceito analítico de crime. O que é isso? O crime, de acordo com o seu conceito analítico, ele é dividido em partes. E a teoria utilizada no estudo do crime, mais aceita pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, é a teoria tripartida, que diz que o crime vem a ser um fato típico, o crime tem que ter antijuridicidade ou ilicitude, é a mesma coisa, não há problema nenhum em chamar tanto um quanto a outra. E por último, o crime precisa ter culpabilidade. Então, quando alguém pratica um crime, alguém pratica um fato típico, antijurídico e culpável. Maravilha? Tranquilo até aqui. O fato típico, nos crimes materiais, são aqueles crimes que dependem de resultado, ele possui 4 elementos. Precisa de uma conduta, precisa de um resultado, tem que haver uma ligação, um nexo causal, uma relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. E por último, tudo isso tem que estar descrito na lei, caracterizando a tipicidade. Tá ok? E a questão vem dizendo sobre as situações que excluem a conduta. Situações que excluem a conduta. Quando que a conduta é excluída? Olha só, você tem que saber que a conduta ela possui um elemento objetivo e também um elemento subjetivo. Um objetivo e um subjetivo. No elemento objetivo, a conduta ela é verificada por meio da ação ou omissão. Então, no elemento objetivo da conduta, nós verificamos se a pessoa teve uma conduta positiva, uma ação, ou uma conduta negativa, uma omissão. Já o elemento subjetivo está relacionado à intenção do agente. Ou seja, o elemento subjetivo ele se consubstancia no dolo ou na culpa. Portanto, quando a questão pergunta situações que excluem a conduta, ela está querendo saber alguma situação onde a pessoa não tem ação ou omissão ou não tem dolo e nem culpa. E aí, as situações que excluem a conduta e, consequentemente, tornam o fato atípico são várias. Dentre elas, eu destaco o seguinte, ó. Quais são as situações que eu destaco aqui, ó? Coação física irresistível. Na coação física irresistível, o sujeito ele não manifesta intenção. Consequentemente, ele não tem nem dolo nem culpa. Por isso, a conduta ela fica excluída. Tá? Atos involuntários. Alguns chamam de movimentos reflexos. São situações que excluem a conduta.
e também situações de caso fortuito ou então situações de força maior. Essas são as principais situações que funcionam excluindo a conduta e tornam o fato atípico. Por isso que o gabarito foi a letra E. Tá ok? A doença mental do agente, doença mental aqui na letra A, ela pode até excluir, mas não a conduta. A doença mental, ela atua na culpabilidade. Portanto, está errada aí a letra A. A letra B fala da coação física, mas a resistível não exclui a conduta, só a irresistível. Então está errada aí. A letra C fala da embriaguez pré-ordenada, aquela situação em que a pessoa ingere a bebida alcoólica para tomar coragem e vir a praticar um crime. Essa não só não exclui nada, como ainda funciona como circunstância agravante. A coação moral irresistível também atua na culpabilidade. A coação física que atua na conduta. Portanto, gabarito aí, letra E. Próxima questão, questão 57. A questão 57 fala das causas de exclusão da culpabilidade. Então, na questão anterior, nós vimos aqui que o crime ele é um fato típico, antijurídico e precisa haver culpabilidade do agente. Em algumas situações, esse elemento aqui, culpabilidade, ele é excluído. E é justamente isso que está sendo cobrado aqui, na nossa próxima questão. É causa de exclusão da culpabilidade. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: a culpabilidade ela precisa de 3 pressupostos para ocorrer. Para alguém ser considerado culpável, para alguém ter culpabilidade, esse alguém tem que ser, primeiro, imputável, segundo, ter uma potencial consciência de que aquela conduta é ilícita, e terceiro, ser exigível dessa pessoa uma conduta diversa da que ela teve. Portanto, os 3 pressupostos da culpabilidade são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Justamente por isso, eu elaborei essa tabelinha aqui, que também está no meu curso de Direito Penal em PDF. O gabarito é a letra D de dado e a tabelinha está aqui. Olha só, como eu disse para você, a culpabilidade tem 3 elementos. O primeiro está aqui, imputabilidade. É o primeiro elemento. O segundo é a potencial consciência da ilicitude. E o terceiro é a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, esses são os elementos que eu acabei de falar. E aí, cada elemento, cada pressuposto da culpabilidade tem as respectivas excludentes que atuam nesse elemento. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. Na imputabilidade, ela é excluída pela doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A menoridade também, menor de 18 anos, não pratica crime, pratica ato infracional. A embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, também funciona como excludente de culpabilidade, atuando na imputabilidade. O erro inevitável sobre a ilicitude do fato, também chamado de erro de proibição, atua na potencial consciência da ilicitude, consequentemente, exclui a culpabilidade. A coação moral irresistível, como eu falei na questão anterior, atua na exigibilidade de conduta diversa e, consequentemente, na culpabilidade.
Se alguém está agindo sob coação moral irresistível, não é exigível uma conduta diferente dessa pessoa. Portanto, não há exigibilidade de conduta diversa. A obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente ilegal, no artigo 21, segunda parte do Código Penal, também funciona como excludente de culpabilidade, e as discriminantes putativas lá do artigo 20, parágrafo 1º, também funcionam como excludente de culpabilidade. E aí o gabarito já vimos que é a letra D de Declerc. A letra A trata do erro de tipo. Erro de tipo. O erro de tipo, se ele for um erro de tipo primário, ele pode ser tanto vencível quanto invencível. Isso, se eu não me engano, está lá no artigo 20 do nosso Código Penal. O erro de tipo, seja ele vencível ou invencível, nas duas situações, o dolo ele é excluído. Mas, no erro de tipo vencível, há a possibilidade de punição pela modalidade culposa, se houver, obviamente, previsão legal. Diferentemente do erro de tipo invencível, que exclui tanto o dolo quanto a culpa. Então, quando fala erro de tipo invencível, não tem nada a ver com culpabilidade. Se ambos estão relacionados ao dolo e à culpa, nós sabemos que eles atuam na conduta, como nós vimos no slide anterior. A letra B fala agir sob violenta emoção. A emoção, ela não exclui nada. Ela pode funcionar como atenuante ou como redução da pena, mas não é causa de exclusão da culpabilidade. A embriaguez culposa também não. A embriaguez culposa, aquela que a pessoa se embriaga sem querer, ela não funciona como excludente de culpabilidade. A embriaguez, para funcionar como excludente de culpabilidade, ela precisa ser completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. E por último, a embriaguez pré-ordenada, aquela que a pessoa bebe para tomar coragem e vir a praticar o crime. Não só não é excludente, como ainda funciona como circunstância agravante. Portanto, gabarito da questão 57, letra D de dado. 58. O único tipo de crime que admite a tentativa é... Gente, essa é uma questão clássica de concurso. Cobrar quando que a tentativa é possível e quando que ela não é possível. Tentativa que nós já sabemos, já falei no bloco anterior, ela está prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Caracteriza-se a tentativa quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente e, salvo disposição em contrário, havendo a tentativa, o sujeito é punido com a pena do crime consumado reduzida de 1/3 a 2/3. Isso aí nós já estamos carecas de saber. Agora, dessas alternativas aqui, qual é a que não admite ou a que admite tentativa? Vamos falar sobre isso? Olha só, o gabarito nós já sabemos que é a letra C de casa, ou seja, o crime permanente não admite tentativa. E aí eu peguei uma tabelinha do meu curso em PDF e trouxe para você. Tabelinha essa que está aqui. Olha só. Infrações que não admitem a tentativa. Então nós temos as contravenções penais, que são infrações menores, infrações menos graves, por expressa previsão na lei de contravenções penais, elas não são puníveis na modalidade tentada. Temos os crimes culposos. Não há como tentar alguma coisa sem querer. Portanto, nos crimes culposos, nós temos também a impossibilidade da tentativa. Os crimes pré-terdolosos. Pré-terdoloso é aquele crime que a pessoa tem uma conduta dolosa e isso acaba resultando um resultado
culposo. Então, é o que a gente chama de dolo no antecedente e culpa no consequente. Se há o elemento culpa de alguma forma, a tentativa ela deixa de ser possível. 4. Crimes unissubsistentes. São crimes que não admitem o fracionamento. Que fracionamento é esse, Dicler? O crime plurissubsistente, o crime plurissubsistente é aquele crime que admite o fracionamento em fases. Que fases são essas? Basicamente, são 4 fases essas que caracterizam o chamado iter criminis. Fase essa que caracteriza o chamado iter criminis. São elas: a cogitação. Primeiro, o sujeito cogita praticar um crime. Depois, ele prepara esse crime, é a fase da preparação. Depois, vem a fase da execução. E, por último, a fase da consumação. Quando o crime admite esse fracionamento em fases, a tentativa é admissível. A tentativa ocorre aqui, na fase de execução, quando o crime não entra na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Crimes omissivos próprios também são crimes que não admitem a tentativa. Crimes de atentado ou de empreendimento, quando a lei equipara a tentativa à consumação. Eu pulei os crimes impossíveis, que estão no artigo 17 do Código Penal. São aqueles crimes onde há absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia absoluta do meio. E, por último, os crimes habituais, crimes que exigem uma reiteração de condutas para que o crime seja consumado. Exemplo de crime habitual é o curandeirismo. A pessoa que pratica o curandeirismo, quando ela meio que utiliza de práticas, como se fossem práticas médicas para cuidar da vida, da saúde de outras pessoas sem a devida habilitação. Então, o curandeirismo é um crime habitual. A pessoa faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tem que fazer isso de forma habitual para que o crime se caracterize. Portanto, quando eu falo aqui em crime habitual na letra A, ele não admite tentativa. Crime culposo também não admite tentativa. Crime pré-ter doloso também não admite tentativa. E crime unissubsistente também não admite tentativa. Gabarito, letra C de casa. O crime permanente admite tentativa. E o crime permanente, eu já falei isso aqui também, é aquele que se prolonga no tempo. Exemplo de crime permanente é o crime de sequestro. Esse é possível que o crime não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Questão 58, bola morta. E aí chegamos na questão 59. Questão aí que falou sobre o estado de necessidade, uma excludente de ilicitude importantíssima. Uma excludente de ilicitude que é muito cobrada em prova. Tanto o estado de necessidade como a legítima defesa são muito cobrados em provas de concurso e na banca CESP não poderia ser diferente. Então dá uma olhadinha aqui no que nós temos para você. O gabarito dessa questão é a letra B de bola. Havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se estende aos demais. Entretanto, antes de falar da letra B de bola, vamos ver a definição do estado de necessidade no artigo 24 do Código Penal, que aqui está. Ele diz assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Tem ainda o parágrafo 1º e o 2º, mas para resolver essa questão
não havia necessidade de reproduzi-lo aqui. Então, o estado de necessidade, ele se caracteriza, basicamente, quando há um conflito de bens jurídicos. Eu tenho dois bens jurídicos em conflito. E aí, um desses dois bens jurídicos tem que ser sacrificado para que o outro possa continuar. Ou seja, um é sacrificado em detrimento do outro. Este bem que é sacrificado, a justificativa é que se trata de um bem de menor valor. Então, obviamente, sacrifica-se o de menor valor para se preservar o bem de maior valor. Esses bens precisam estar numa situação de perigo atual, ou seja, há esse elemento temporal aqui no estado de necessidade. E tem que ter uma situação de perigo, não é uma agressão. Se tiver agressão, possivelmente a banca está se referindo à legítima defesa. Tá? Adcler, me dá um exemplo aqui de estado de necessidade. Vamos lá. Duas pessoas, dois náufragos, a embarcação afundou e só tem um colete salva-vidas. E aí, um dos náufragos dá uma paulada no outro para poder ficar com o colete salva-vidas. Este náufrago que deu a paulada no outro agiu em estado de necessidade. Havia aí uma situação de perigo atual, que era o barco afundando, né? Estava já boiando no mar, não sabia nadar. Se ele não pegasse o colete salva-vidas, ele iria morrer. Então, entre um morrer e o outro morrer, ele lutou pela sua própria vida, ele agiu em estado de necessidade. Beleza? Então, olha só, se os dois ficassem, né, segurando o mesmo colete salva-vidas, possivelmente os dois iriam morrer. E aí, qual é o conflito de bens jurídicos envolvidos aí? Ou morre os dois, ou morre um só. O que é mais razoável? Mais razoável é morrer um só, ao invés de morrer os dois. Tranquilo? Voltando para a nossa questão, olha só o que nós temos aqui. Ó. A respeito do estado de necessidade, assinale a opção correta. Considera-se em estado de necessidade aquele que ofende bem jurídico de terceiros, ainda que haja outro modo de evitar a lesão. Se houver outro modo de evitar a lesão, não há que se falar em estado de necessidade. Por exemplo, ó, imagina que uma casa está pegando fogo, houve um incêndio em uma casa. E o dono dessa casa está viajando. Está lá na Europa, passando férias na Europa. O vizinho, diante disso, o que ele faz? Ele arromba a porta para tentar apagar o incêndio. Veja que quando ele arromba a porta, ele está deteriorando um patrimônio, que é a casa do seu vizinho. Mas ele estava em um conflito de bens jurídicos. Ou um incêndio consumia toda a casa e poderia até mesmo chegar à casa dele, que era do lado, ou ele arrombava a porta. O que é mais prudente? O que é mais razoável aí? Arrombar a porta é o bem de menor valor, que é sacrificado em prol do de maior valor. Tá ok? Então, o estado de necessidade se caracteriza ainda que se trate de um bem jurídico de terceiros. Nesse caso, o vizinho estava arrebentando a porta do outro. É um bem que não era dele, era de terceiros. Mas, se houvesse outro modo de evitar a lesão, obviamente, o estado de necessidade ele se descaracteriza. Beleza? Continuando aí, a letra C. A letra C fala do estado de necessidade justificante. A letra E fala do estado de necessidade exculpante. Eu montei uma tabelinha para você sobre isso. E a letra D de dado fala do estado de necessidade recíproco. Ou seja, o que é o estado de necessidade recíproco? Naquela situação dos náufragos, onde um deu a paulada no outro, imagina que esse que recebeu a paulada conseguiu se recuperar e veio a afogar o primeiro que tinha batido nele.
Ou seja, houve estar necessidade de A e, consequentemente, um estar necessidade de B. Isso é um estar necessidade recíproco. E isso é, sim, admitido em nosso ordenamento jurídico. Portanto, quando diz que ele não é aceito, está errado. Porque ele é aceito, sim. Ficou faltando aí a letra B de bola, que diz o seguinte, ó. Havendo mais de um agente, o estado de necessidade de um se estende aos demais. Então, nós sabemos que o estado de necessidade é uma situação de perigo. Imagine que este perigo esteja se referindo à pessoa 1, à pessoa 2 e à pessoa 3. Tá? De modo que as pessoas 1 e 2 são cônjuges. E aí, eles agem contra a pessoa 3. O que nós temos aqui? Temos uma situação onde o estado de necessidade de 1 está se estendendo a 2. Ou seja, tanto 1 quanto 2 estarão protegidos pela excludente de ilicitude. Então, o gabarito foi a letra B de bola por conta disso. É uma situação aí admitida no nosso ordenamento jurídico, na nossa jurisprudência. Agora, o que é estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante? Está aqui, ó. Coloquei uma tabelinha bacana para você. Vou sair da frente para a gente poder brincar com ela. O estado de necessidade justificante é aquele quando o bem sacrificado ele é de valor inferior ao bem que está sendo protegido. É uma teoria, ou melhor, é um conceito que se baseia na teoria unitária. E aí, o estado de necessidade funciona como excludente de ilicitude, é justamente ele que é adotado no artigo 24 do nosso Código Penal. É diferente do estado de necessidade exculpante. Quando o bem sacrificado for de valor inferior, não, for de valor maior. Corrige isso aí, for de valor maior ao bem protegido. O estado de necessidade exculpante, ele se fundamenta na teoria diferenciadora. Teoria essa que diz que ele poderia funcionar como uma excludente de culpabilidade supralegal, mas ele não é adotado no nosso Código Penal. É uma situação utilizada no direito alemão, mas aqui no direito penal brasileiro nós não temos a aplicação do estado de necessidade exculpante. Portanto, na questão anterior aqui, ó, o que nós temos? A letra C, o estado de necessidade justificante, o bem jurídico é de maior valor que o bem jurídico preservado? Não, maior não, é de menor valor. E a letra E, o Código Penal brasileiro não admite o estado de necessidade exculpante como causa excludente de ilicitude. A excludente de ilicitude que nós admitimos é somente o estado de necessidade justificante. Por isso, tá aqui, ó, tudo bonitinho para você não ter como errar esse assunto numa próxima prova que você vai fazer. Tá ok? Fechando a nossa correção, nós temos aqui o artigo 60. Melhor, artigo não, a questão 60 da prova é a última questão. Foram 10 questões de direito penal. Questões que você pode ver que foram tranquilas. Não foram muito fáceis, também não foram muito difíceis. Foram questões medianas nessa prova de técnico da Cefaz do Rio Grande do Sul. E a questão 60 diz assim, ó. O único tipo de crime que se consuma com a ocorrência do resultado naturalístico é o quê? Gente, preste atenção. Quando eu classifico o crime de acordo com o resultado, quanto ao resultado, o crime ele pode ser material, ele pode ser formal e ele pode ser de mera conduta.
Agora, quando eu classifico o crime quanto ao elemento objetivo da conduta, o crime ele pode ser comissivo, resulta de um fazer, ou ele pode ser omissivo, resulta de um não fazer. E o omissivo ainda se subdivide em próprio e impróprio. E é justamente isso que estava sendo cobrado aqui na questão. Vamos trabalhar ela? Olha lá. Aqui, no crime, ou melhor, no enunciado da questão, ela pede o crime que depende de resultado. E o gabarito, como você pode ver, é a letra E. O crime material, ele depende de resultado. O crime material, a lei, ela descreve uma conduta, descreve também um resultado, e esse resultado ele é necessário, ele é obrigatório para a consumação do crime. O exemplo clássico disso é o homicídio. Não tem homicídio sem o resultado morte. Tá ok? O crime de mera conduta. No crime de mera conduta, que está aqui na letra A, nós temos só uma conduta. A lei descreve só uma conduta. Ela não descreve um resultado. O exemplo clássico do crime de mera conduta é a violação de domicílio. Não há um resultado naturalístico, um resultado que modifique a natureza a ser alcançado. No crime formal, a lei descreve uma conduta, descreve também um resultado, mas esse resultado ele é desnecessário. Ou seja, é um resultado que não precisa ser alcançado para a consumação do crime. É o que ocorre na corrupção passiva e na concussão. São crimes onde não há necessidade de se receber a vantagem indevida para que ocorra a consumação. Beleza? O crime habitual eu já expliquei para você. Exemplo lá do curandeirismo. Também não há necessidade de resultado naturalístico para a consumação. E por último, nós temos aí o crime omissivo próprio. O crime omissivo próprio, ele tem como exemplo a omissão de socorro. É o clássico exemplo de crime omissivo próprio. De Claire, como assim a omissão de socorro? Olha só, imagina que você esteja na rua e você vê um carro capotar na sua frente. Você está dirigindo seu carro, aí você vê na frente um carro capotar. E você não para prestar socorro. Você praticou aí um crime de omissão de socorro. E isso é crime mesmo que nada aconteça com a vítima do acidente automobilístico. A vítima do acidente automobilístico pode não ter sofrido nada, mas pela sua conduta omissiva em não prestar o socorro, já está consumado o crime de omissão de socorro. Ou seja, o crime omissivo próprio é aquele que não depende de nenhum resultado. É praticado por uma conduta negativa, um não fazer, mas que não depende de resultado. O que depende de resultado é o omissivo impróprio. Esse aqui, ó, depende de resultado. Qual é o exemplo deles? O exemplo dele é o salva-vidas que não socorre o banhista. O salva-vidas é um agente garantidor da vida dos banhistas que estão ali na praia. Ele vê um banhista se afogando e ele não vai prestar socorro. Ele vai responder por homicídio se esse banhista morrer. Ou seja, é um crime que depende de resultado. Portanto, gabarito aqui da questão, letra E. Bacana? De Claire, mas você fez algum bizuzinho pra gente? Fiz, tá aqui, ó. Ou melhor, não fiz não. Não fiz nenhum bizuzinho não. Porque nesse caso,
o bizuzinho já está rabiscado, né? Mas a gente que pode fazer agora? A gente pode fazer agora. Olha só, o que depende de resultado. O que depende de resultado, no nosso esquema, é o crime material e o crime omissivo impróprio. O resto, todos os outros, não dependem de resultado. Beleza, gente? Com isso, ó, eu me despeço. Agradeço enormemente a sua atenção. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pelo seu prestígio. Espero de alguma forma ter colaborado com os seus estudos, né, desmistificando aí alguns conceitos do direito penal. Beleza? Gostou? Deixa um like aí pra gente e um abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.